Calby, I've got a piece of debris. And I think I've figured out a way. Benson, Arizona, the warm wind through your hair. My body flies the galaxy, my heart longs to be there. Benson, Arizona, the same stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them, you and I. Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O circo está de volta à Europa. Grande Prémio de San Marino. O duelo Häkkinen-Schumacher já começou. No Brasil, o McLaren foi mais forte. Agora em San Marino, é a vez de Schumacher procurar a primeira vitória da época. Amanhã, às 13 horas, Grande Prémio de San Marino, na RTP1. O Mundial de Fórmula 1 tem o patrocínio de Olds Cockpit Spray, Alfa 156 Cellaspin, Nisoral, shampoo anti-caspa e velas Bosch. Olá, boa noite. Nas imagens de satélite de hoje é visível muita nubosidade na Península Ibérica e Pirineus devido a uma depressão centrada a oeste da península. Na carta de prognóstico podemos ver uma vasta região depressionária sobre o continente e esta ondulação frontal a atravessar os Açores. Deste modo, para amanhã e para aquele arquipélago, prevê céu muito nublado, com abertas a partir da manhã nos grupos ocidental e central e períodos de chuva por vezes forte nas Flores e Corvo. As temperaturas máximas vão rondar os 19-20 graus. Passemos agora à Madeira e na região do Funchal o céu estará pouco nublado, mas no resto do arquipélago o céu apresentará períodos de muita nubosidade e aguaceiros. As temperaturas máximas vão ser de 21 graus para o Funchal e 20 para o Porto Santo. Amanhã no continente prevê-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros que poderão ser de granizo em alguns locais e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas. O vento será geralmente fraco e quanto ao estado do mar, ondas de sudoeste com 1,5 m de altura. As temperaturas vão descer aos 9 graus em Bragança, aos 12 no Porto, aos 10 em Lisboa e aos 12 também em Faro. E as máximas vão ser de 21 graus para o Porto, também para Lisboa e 20 para Faro. Quanto aos próximos 3 dias, mantém-se o céu com períodos de muita nubosidade e chuva em especial nas regiões do norte e do centro na segunda e quarta-feira. E foram estas as previsões do Instituto de Meteorologia. Despeço-me desejando uma muito boa noite e bom fim de semana. Tem uma mangueira? Preciso de água. Apresentamos-lhe o Hydro-Axe, a última novidade na proteção do seu carro. É tão avançado que é a primeira cera a ser aplicada com a água que sai da mangueira. Com o mesmo tempo que leva a encher o depósito de gasolina, pode aplicar Hydro-Axe e puxar o lustro para um brilho quase instantâneo. É rápido, fácil e protege todos os tipos de tinta, mesmo o primário, oferecendo ao seu automóvel a proteção dos polímeros HMP, o último avanço a nível das ceras de polímeros. O Hydro-Axe vem revolucionar a aplicação das ceras automóveis. Impossível? Veja. Hydro-Axe com polímeros de cadeia longa foi elaborado utilizando a mais avançada dinâmica de fluidos da era espacial.
A água sai da sua mangueira de jardim para o difusor, que eleva a fórmula polimérica até ao fluxo de água, sendo assim propagada sobre a superfície do seu carro. À medida que a água passa, o Hydro-Wax adere instantaneamente, formando uma micropelícula de polímeros, fácil de polir e que proporciona um escudo protetor de longa duração. Repare, à medida que aplica o Hydro-Wax com a mangueira, a água escorre e a cera fixa-se instantaneamente. Veja como a micropelícula é tão fácil de polir, deixando um brilho fantástico em todo o carro. Vidros, pneus e cromados brilham como novos. Protege todos os tipos de pintura e revestimentos. É fácil de polir a chapa, os emblemas e as barras de proteção. É proteção a 100%. Não se deixe enganar, a cera em espuma nunca se fixa realmente. Os profissionais são unânimes. Sem película branca não há proteção. Todas as ceras de aplicação manual deixam manchas que podem danificar a pintura do seu carro. Mas com o Hydro-Wax não há problema. Nada de manchas. Hydro-Wax põe o seu automóvel como novo. Utilize-o na parte inferior da carroceria para proteger o seu carro do apodrecimento. Só o Hydro-Wax pode ser aplicado em menos de 40 segundos. O seu carro terá um escudo protetor de polímeros em menos de 5 minutos. Protege contra os piores inimigos ambientais. Outras ceras dizem aplicar-se em minutos. O que não lhe dizem é que podem ser mais de 60. As carrinhas, os jipes, os veículos recreativos e os barcos podem levar várias horas. Mas não com o Hydro-Wax. Garantimos-lhe. Nunca vi um produto que bastasse adaptar à mangueira e fosse tão simples de usar. Uma vez ligado à mangueira, basta passar o carro por água e limpar. E deixe-me dizer-lhe que o brilho é incrível. Daqui a pouco iremos apresentar-lhe o nosso anfitrião e o criador do Hydro-Wax, John Yeager. Ele desenvolveu a última novidade em ser automóvel com base na mais avançada tecnologia computadorizada da dinâmica de fluidos. Verá como o Hydro-Wax, com a sua fórmula HMP, irá sujeitar-se ao torre de calor e à tempestade de fogo gerado por este motor a jato. Veja como o Hydro-Wax protege contra as mais adversas condições climatéricas, como as tempestades de inverno, as extremas temperaturas de verão ou a chuva ácida. Seja testemunha de como o Hydro-Wax enfrenta os incríveis efeitos de uma torrente de lama. E veja ainda como o Hydro-Wax bate o recorde de um profissional em 2 minutos e 50 segundos. Acha impossível? Então ouça o que estas pessoas disseram depois de experimentar o fantástico Hydro-Wax. O Hydro-Wax é ótimo. Com os aviões que aqui passam, tenho sempre o carro coberto de água salgada. É perfeito. O carro fica como novo. O Hydro-Wax é ótimo. Acho o Hydro-Wax fantástico. Sou um profissional do ramo e levo cerca de 2 a 2 horas e meia a polir um carro. Mas com o Hydro-Wax é um instante. Trata dos vidros, das rodas. É fantástico. Hydro-Wax é feito à base de polímeros HMP. Quando aplicados na superfície do seu carro, alinham-se automaticamente, ligando-se uns aos outros para formar um escudo forte e duradouro que protege o seu carro dos devastadores raios UV e da chuva ácida. Repare, tiramos a tinta da tampa da mala de um automóvel com o jato de areia. À esquerda, deixamos o metal desprotegido. À direita, aplicamos Hydro-Wax. Depois, enchemos este reservatório de salgema. Agora, veja como o jato desta água salgada é aplicada diretamente sobre a tampa. Tem a força de 10 lavagens automáticas. 1 hora mais tarde, veja os resultados. O lado desprotegido está coberto de ferrugem, o lado protegido com o Hydro-Wax não tem ferrugem alguma. John, tenho visto muitas ceras que falam de proteção. Em muitas das imensas demonstrações que já vi, eles utilizam o gás de isqueiro. É verdade, Greg. Aliás, por que não fazemos uma dessas demonstrações agora? Este carro foi recentemente polido com o Hydro-Wax. Vamos pôr aqui um pouco de gás de isqueiro. Ok? Agora vamos pegar-lhe fogo. Vejam estas chamas. Podíamos deixar aqui as marcas, mas vamos limpá-las. E agora repara que não danificou a pintura. Nem um pouco. Exato, porque a Hydro-Wax a protegeu. Mas não precisamos de nos preocupar muito com o gás dos isqueiros. Precisamos, isso sim, de nos preocupar com os inimigos ambientais. A chuva ácida, o sol, o vento, a areia, a poluição, são todas essas coisas que danificam a superfície dos automóveis. Portanto, o que temos de fazer é sujeitar o Hydro-Wax a um verdadeiro desafio. Previamente aplicamos Hydro-Wax na parte da frente deste carro e deixamos a parte de trás sem qualquer proteção. Depois, preparámos-nos para o mais incrível teste a uma cera. Ligámos um veículo a jato com uma potência de 12.000 cavalos, criámos uma tempestade de vento de 370 km por hora e sujeitámos o carro à prova. Foi atingido por pó e terra e fustigado por areia. Seguidamente, este carro foi exposto a sucessivas nuvens de fumo que simulavam as piores condições de poluição imagináveis. Usámos alguns dos piores inimigos ambientais que atacam a pintura do seu carro.
Agora, repare na ação da câmara de combustão do veículo a jato. A temperatura é superior a 1090 graus centígrados. A força era tanta que o vidro da metade desprotegida até explodiu. Finalmente, o carro foi exposto a uma sufocante nuvem de fumo negro. Um teste implacável. Um espetáculo de força que pôs à prova o poder da proteção do Hydro-Axe. Meu Deus, John! Aplicámos o Hydro-Axe neste lado e sujeitámos o carro às coisas mais incríveis e vê como ficou. Meu Deus! Repara como sai tão facilmente. John, deixa-me experimentar no vidro. Olha para isto. É tão fácil. Já está. Incrível. Repara como sai logo. Olhem para isto. Fantástico. Uau, é incrível. O Hydro-Axe protege mesmo. Vejam só. Absolutamente magnífico. Unbelievable, man! Look at this! Hydro-Wax protect! Look at that! That's absolutely beautiful! Vejamos agora o lado desprotegido. É praticamente impossível fazer desaparecer os danos causados pelo veículo a jato. Mas veja como é fácil tirar a fuligem e o pó do lado protegido com o Hydro-Axe. Incrível! A diferença está aqui, preto no branco. Terras, pedras, fogo, fumo branco, fumo negro. O lado protegido com Hydro-Axe ficou impecável. O lado desprotegido, bom, mais danificado é difícil. Tem uma mangueira? Preciso de água. Apresentamos-lhe o Hydro-Axe, a última novidade na proteção do seu carro. É tão avançado que é a primeira cera a ser aplicada com a água que sai da mangueira. Com o mesmo tempo que leva a encher o depósito de gasolina, pode aplicar a Hydro-Axe e puxar o lustro para um brilho quase instantâneo. É rápido, fácil e protege todos os tipos de tinta, mesmo o primário, oferecendo ao seu automóvel a proteção dos polímeros HMP, o último avanço a nível das ceras de polímeros. O Hydro-Axe vem revolucionar a aplicação das ceras automóveis. Impossível? Veja, Hydro-Axe com polímeros de cadeia longa foi elaborado utilizando a mais avançada dinâmica de fluidos da era espacial. A água sai da sua mangueira de jardim para o difusor, que leva a fórmula polimérica até ao fluxo de água, sendo assim propagada sobre a superfície do carro. À medida que a água passa, o Hydro-Axe adere instantaneamente, formando uma micropelícula de polímeros fácil de polir e que proporciona um escudo protetor de longa duração. Repare, à medida que aplica o Hydro-Axe com a mangueira, a água escorre e a cera fixa-se instantaneamente. Veja como a micropelícula é tão fácil de polir, deixando um brilho fantástico em todo o carro. Vidros, pneus e cromados brilham como novos. Protege todos os tipos de pintura e revestimentos. É fácil de polir a chapa, os emblemas e as barras de proteção. É proteção a 100%. Não se deixe enganar. A cera em espuma nunca se fixa realmente. Os profissionais são unânimes. Sem película branca, não há proteção. Todas as ceras de aplicação manual deixam manchas que podem danificar a pintura do seu carro. Mas com o Hydro-Axe não há problema. Nada de manchas. Hydro-Axe põe o seu automóvel como novo. Utilize-o na parte inferior da carroceria para proteger o seu carro do apodrecimento. Só o Hydro-Axe pode ser aplicado em menos de 40 segundos. O seu carro terá um escudo protetor de polímeros em menos de 5 minutos. Protege contra os piores inimigos ambientais. Outras ceras dizem aplicar-se em minutos. O que não lhe dizem é que podem ser mais de 60. As carrinhas, os jipes, os veículos recreativos e os barcos podem levar várias horas, mas não com o Hydro-Axe. Garantimos-lhe. E agora, receberá uma embalagem de Hydro-Axe, um difusor e um pulverizador por um preço incrível. Mas espere, ligue agora e receberá também o revolucionário protetor para vinis e pneus para um acabamento profissional. E ainda, o revolucionário tira-nódoas para eliminar do interior do seu carro mesmo as nódoas e as manchas mais difíceis. E quando fizer a sua encomenda, informe sobre o preço especial do fantástico detergente. Utilize-o quando o seu carro estiver realmente sujo. Lave o seu carro em apenas alguns segundos e a espuma desaparece de imediato. Depois, enquanto o carro ainda está molhado, aplique Hydro-Axe com a mangueira e em menos de 5 minutos terá um brilho impressionante. Não acredita? É garantido. Reparem tudo o que irá receber. Uma embalagem de Hydro-Axe, um difusor, um pulverizador, o revolucionário protetor de vinis e pneus, o tira-nódoas e detergente suficiente para lavar 18 carros. Tudo isto por um preço magnífico. E a todos aqueles que telefonarem nos próximos 30 minutos, iremos oferecer ainda outra embalagem de Hydro-Axe absolutamente grátis. É o dobro do produto.
É verdade, o dobro de Hydro-Wax para o dobro das aplicações da mais avançada proteção automóvel da era espacial. Uma fantástica oferta para si, se encomendar já. Para encomendar o Hydro-Wax, ligue para o número do seu ecrã. Hydro-Wax é a mais avançada cera jamais inventada. E lembre-se de que não corre qualquer risco. Se não ficar inteiramente satisfeito, devolveremos o seu dinheiro. Lembre-se de que se ligar dentro dos próximos 30 minutos, irá receber uma embalagem de Hydro-Wax totalmente grátis. Não fique à espera. Encomende já. Hydro-Wax é fantástico, nem queria acreditar. Pulverizei todo o autocarro e nem manchou os vidros. É rápido, fácil e deixa tudo a brilhar. É fácil de usar, basta passar com a água e limpar. Até os miúdos ajudaram. É muito simples. E os vidros ficaram impecáveis, sem nenhuma mancha. Deixe-me que lhe diga que adoro o Hydro-Wax. Primeiro porque foi facílimo de aplicar. Aqui na Quinta não tenho muito tempo para lavar ou polir o carro. Usava daquelas ceras em creme que se aplicam com um pano e se puxa o lustro com um pano. Mas agora já não. Com o Hydro-Wax é só pulverizar e limpar e ficamos com um acabamento perfeito. Simon Moreno é o gerente da Automarket em Costa Mesa, na Califórnia. Tem a seu cargo cerca de 4 milhões de dólares em carros exclusivos e carros de sonho de marcas como Porsche, Lamborghini, Ferrari e o exclusivo 1999 Plymouth Prowler. É responsável pela supervisão de todo o trabalho de preparação e limpeza dos carros expostos. Diz que apenas um arranhão ou uma mancha pode deitar a perder milhares de dólares. Não posso dar-me ao luxo de expor um carro com um arranhão ou uma mancha. É por isso que uso Hydro-Wax. As outras ceras deixam marcas, mas com Hydro-Wax consegue-se uma camada uniforme e nem uma mancha. É a cera mais segura para os nossos carros. Aplicar cera debaixo de um calor superior a 38 graus? As ceras comuns não o aconselham porque podem deixar veios, manchas e, acima de tudo, é difícil de polir. Mas o calor e o sol não são problema para Hydro-Wax, mesmo em carros pretos. Repare, Hydro-Wax é tão avançado que utiliza a água como meio de aplicação da fórmula HMP no seu carro. A água escorre e o Hydro-Wax fixa-se em toda a superfície, formando uma fina micropelícula a que facilmente puxa o lustro para um brilho incrível. É fantástico. É tão fácil. Agora faz tu o mesmo nos vidros, Greg. Aqui. Repara, sem veios, sem manchas, o acabamento Hydro-Wax num instante. Já agora, quanto tempo dura esta barreira protetora? O Hydro-Wax pode durar até 6 meses, Greg. E o melhor é que o teu carro pode ter este brilho fabuloso durante todo o ano, porque o Hydro-Wax só te leva alguns minutos a aplicar. É realmente fantástico. É facílimo de aplicar e de polir. É um processo de uma só etapa. Deixa-se de molhar o carro, lavar com o detergente, usar o limpa-vidros, a cera. Quer dizer, se quer uma coisa rápida, sem ter de utilizar os métodos convencionais, basta passar o carro com a mangueira, deixar que se forme a película e passar com um pano. Também uso o Hydro-Wax no meu stand. Os carros ficam como novos e é só aplicar e pronto. É um ótimo produto. John, este carro tem algum pó. Há algum inconveniente em aplicar o Hydro-Wax? De modo algum, Greg, porque a Hydro-Wax utiliza um sistema de jato para remover toda a sujidade da superfície do carro antes da cera se fixar. Mas quando ponho cera num carro, normalmente tenho de o limpar primeiro. É verdade, Greg. É sempre melhor fazê-lo com o carro limpo. É por isso que o Hydro-Wax contém agentes de limpeza especiais. Esses agentes, juntamente com o jato de água, removem toda a sujidade e limpam o carro antes da fixação da cera. Então não há problema se aplicarmos Hydro-Wax neste carro. Claro que não. Mas espera, disseste que o carro tinha algum pó. Por que é que não sujeitamos o Hydro-Wax a um verdadeiro desafio e o sujamos realmente? Venha ele. Cuidado, Greg. Uau! Repare na quantidade de lama. Quando secou, pusemos o Hydro-Wax a funcionar. Veja como a lama é removida da superfície do automóvel, deixando atrás de si uma camada protetora de Hydro-Wax. Em menos de 5 minutos, o Hydro-Wax está pronto a ser polido. Repare como é fácil remover a cera. Incrível! John, ainda não acredito que conseguiste tirar toda a lama do carro. O brilho é magnífico. Não achas fantástico? Alguma vez pensou que o Hydro-Wax pudesse remover toda aquela lama do carro? Não, nunca. Pensei que vocês estavam loucos. Estava muito cético, mas está impecável. Brian, o que é que acha? O brilho é fabuloso. Está ótimo, macio. Estou muito impressionado. Tem uma mangueira? Preciso de água. Apresentamos-lhe o Hydro-Wax, a última novidade na proteção do seu carro. É tão avançado que é a primeira cera a ser aplicada com a água que sai da mangueira.
Com o mesmo tempo que leva a encher o depósito de gasolina, pode aplicar a Hydro-Axe e puxar o lustro para um brilho quase instantâneo. É rápido, fácil e protege todos os tipos de tinta, mesmo o primário, oferecendo ao seu automóvel a proteção dos polímeros HMP, o último avanço a nível das ceras de polímeros. O Hydro-Axe vem revolucionar a aplicação das ceras automóveis. Impossível? Veja, Hydro-Axe com polímeros de cadeia longa foi elaborado utilizando a mais avançada dinâmica de fluidos da era espacial. A água sai da sua mangueira de jardim para o difusor, que eleva a fórmula polimérica até ao fluxo de água, sendo assim propagada sobre a superfície do carro. À medida que a água passa, o Hydro-Axe adere instantaneamente, formando uma micropelícula de polímeros fácil de polir e que proporciona um escudo protetor de longa duração. Repare, à medida que aplica o Hydro-Axe com a mangueira, a água escorre e a cera fixa-se instantaneamente. Veja como a micropelícula é tão fácil de polir, deixando um brilho fantástico em todo o carro. Vidros, pneus e cromados brilham como novos. Protege todos os tipos de pintura e revestimentos. É fácil de polir a chapa, os emblemas e as barras de proteção. É proteção a 100%. Não se deixe enganar. A cera em espuma nunca se fixa realmente. Os profissionais são unânimes. Sem película branca, não há proteção. Todas as ceras de aplicação manual deixam manchas que podem danificar a pintura do seu carro. Mas com o Hydro-Axe não há problema. Nada de manchas. Hydro-Axe põe o seu automóvel como novo. Utilize-o na parte inferior da carroceria para proteger o seu carro do apodrecimento. Só o Hydro-Axe pode ser aplicado em menos de 40 segundos. O seu carro terá um escudo protetor de polímeros em menos de 5 minutos. Protege contra os piores inimigos ambientais. Outras ceras dizem aplicar-se em minutos. O que não lhe dizem é que podem ser mais de 60. As carrinhas, os jipes, os veículos recreativos e os barcos podem levar várias horas, mas não com o Hydro-Axe. Garantimos-lhe. E agora, receberá uma embalagem de Hydro-Axe, um difusor e um pulverizador por um preço incrível. Mas espere, ligue agora e receberá também o revolucionário protetor para vinis e pneus para um acabamento profissional. E ainda, o revolucionário tira-nódoas para eliminar do interior do seu carro mesmo as nódoas e as manchas mais difíceis. E quando fizer a sua encomenda, informe sobre o preço especial do fantástico detergente. Utilize-o quando o seu carro estiver realmente sujo. Lave o seu carro em apenas alguns segundos e a espuma desaparece de imediato. Depois, enquanto o carro ainda está molhado, aplique Hydro-Axe com a mangueira e em menos de 5 minutos terá um brilho impressionante. Não acredita? É garantido. Reparem tudo o que irá receber. Uma embalagem de Hydro-Axe, um difusor, um pulverizador, o revolucionário protetor de vinis e pneus, o tira-nódoas e detergente suficiente para lavar 18 carros. Tudo isto por um preço magnífico. E a todos aqueles que telefonarem nos próximos 30 minutos, iremos oferecer ainda outra embalagem de Hydro-Axe absolutamente grátis. É o dobro do produto. É verdade, o dobro de Hydro-Axe para o dobro das aplicações da mais avançada proteção automóvel da era espacial. Uma fantástica oferta para si, se encomendar já. Para encomendar o Hydro-Axe, ligue para o número do seu ecrã. Hydro-Axe é a mais avançada cera jamais inventada. E lembre-se de que não corre qualquer risco. Se não ficar inteiramente satisfeito, devolveremos o seu dinheiro. Lembre-se de que se ligar dentro dos próximos 30 minutos, irá receber uma embalagem de Hydro-Axe totalmente grátis. Não fique à espera. Encomende já. O Hydro-Axe é incrível. É tão fácil. É rápido de aplicar e de polir. A mangueira faz o trabalho todo. Quase não temos de fazer esforço físico e não há muito para limpar depois de acabarmos. É um produto fantástico. O Hydro-Axe deixou o carro perfeito. O brilho é fabuloso e é muito rápido. Vejam este brilho. Acabamos de aplicar Hydro-Axe neste carro em apenas alguns minutos e debaixo deste sol abrasador. E ficou fantástico, John. E não é só o brilho que é fantástico, Greg. Lembra-te da barreira protetora que Hydro-Axe deixou em todo o carro. Quero mostrar-te uma coisa. Vou deitar este ácido nesta proveta. Muito bem. Deixa-me deitar aqui um pouco. Ok. Pronto, agora vou mergulhar este pedaço de metal no ácido. Repara no que vai acontecer.
Uau, olha para isto. Afasta-te, que não se deve ingerir estes fumos. Está a corroer o metal. É verdade, vê bem o que aconteceu ao metal. Está destruído. Bom, e agora vou deitar este ácido sobre o carro. Espera, vais deitar o mesmo ácido que destruiu aquele bocado de metal na superfície deste carro? Exato, Greg. Ok. Repara bem. Veja como o ácido é deitado sobre o carro, protegido com o Hydro-Wax. Nada aconteceu. A pintura está protegida e o brilho continua lá. Eu nunca tinha aplicado cera num carro. Experimentei hoje pela primeira vez com o Hydro-Wax e foi facílimo. Não demorou nada. Recomendo a toda a gente. É um excelente produto. Pensei que não ia resultar no para-choques, mas veja, está impecável, bonito e brilhante. E a carroceria também está ótima e brilhante. Os vidros, bastou passar com um pano sem qualquer problema. É um dos melhores produtos que conheço. Agora veja como o Hydro-Wax, com a sua fórmula de polímeros HMP e as mais avançadas técnicas da dinâmica de fluidos, bate o recorde mundial na aplicação de uma cera automóvel. Estamos aqui para estabelecer o recorde mundial na aplicação de uma cera automóvel como o Hydro-Wax. Para nos ajudar, temos aqui um profissional, Mike Johnson. Olá, como está? Como está, Mike? Há quanto tempo faz este trabalho? Há 10 anos. Considera-se um profissional? Considero. Diria que percebe bastante ceras. Creio que sim. Temos aqui este automóvel, tamanho médio. Quanto levaria para aplicar cera neste carro? Neste momento cobro 23 mil escudos por este veículo. Quanto tempo levaria a aplicar a cera neste carro? 2 a 3 horas. E se eu lhe dissesse que é possível fazê-lo em menos de 5 minutos? Dificilmente acreditaria. Bom, deixe-me então provar-lhe que é possível. Temos aqui dois contabilistas, David Ransom e Eric Bold. Como estão? Bem, obrigado. Vocês vão contar o tempo e certificar-se de que a cera é aplicada e polida em todo o carro. Aqui está um carro idêntico, conduzido pelo criador do sistema Hydro-Wax, John Weiser. É ele quem vai tentar estabelecer o recorde mundial. Chega aqui, John. Como estás? Bem, Greg. Estás preparado, não é verdade? Claro, Greg. Temos aqui um dia de calor na Califórnia. Deve estar uns 33, 34 graus. No mínimo. E tu vais tentar estabelecer um recorde mundial, não é? E vou conseguir porque Hydro-Wax é um sistema mais rápido de aplicar uma cera automóvel. Bem, então pega no teu Hydro-Wax e vamos começar. Preparado? Podes começar. Vamos ver o tempo, 20 segundos, passaram 20 segundos. Trinta segundos. A cera já começou a fixar-se. Repare, em menos de 40 segundos, John aplicou o Hydro-Wax em todo o carro. Apenas minuto e meio depois já acabou de poli-lo, o que só é possível devido à micropelícula de Hydro-Wax, que facilmente se transforma num brilho formidável com uma única passagem. Vejam bem como ele é rápido. E já terminou. Incrível! John, venham cá. Este cronómetro marca 2 minutos e 50 segundos. E o seu? 2 minutos e 50 segundos. 2 minutos e 50 segundos. Inacreditável, John. 2 minutos e 50 segundos. O que é que acha? Nem acredito no que vi. Não é fantástico? Posso ver o carro? Vamos então ver o carro. Bem, está macio e posso sentir uma barreira de cera no carro. Os vidros estão limpos, até as borrachas estão limpas. Alguma vez pensou obter estes resultados com o Hydro-Wax? Não, e ao vê-los tentar fazer isto pensei que eram loucos, mas ficou formidável. Basta olhar, está tão macio que o pano até desliza. Hydro-Wax é realmente a melhor forma de aplicar cera no seu carro para conseguir aquele aspecto de um trabalho profissional sem todo o esforço habitual. Não interessa se está solo ou não. Pode aplicar Hydro-Wax em qualquer altura e em qualquer lugar. Não se preocupe se nunca aplicou cera num automóvel. Hydro-Wax garante-lhe sempre um acabamento perfeito. Eu nunca tinha aplicado cera num carro. Experimentei hoje pela primeira vez com Hydro-Wax e foi facílimo. Não demorou nada. Recomendo a toda a gente, é um excelente produto. É fácil de usar, basta passar com a água e limpar. Até os miúdos ajudaram. É muito simples e os vidros ficam impecáveis sem nenhuma mancha. Deixe-me que lhe diga que adoro o Hydro-Wax. Primeiro porque foi facílimo de aplicar. Aqui na quinta não tenho muito tempo para lavar ou polir o carro. Usava daquelas ceras em creme que se aplicam com um pano e se puxa o lustro com um pano. Mas agora já não. Com o Hydro-Wax é só pulverizar e limpar. E ficamos com um acabamento perfeito.
Acho o Hydro-X fantástico. Sou um profissional do ramo e levo cerca de 2 a 2 horas e meia a limpar um carro. Mas com o Hydro-X é um instante. Trata dos vidros, das rodas, é fantástico. Vidros sem veios. Um acabamento uniforme. É ótimo. Só demorámos 5 minutos e até foi divertido. O brilho é magnífico. Tem uma mangueira? Preciso de água. Apresentamos-lhe o Hydro-Ax, a última novidade na proteção do seu carro. É tão avançado que é a primeira cera a ser aplicada com a água que sai da mangueira. Com o mesmo tempo que leva a encher o depósito de gasolina, pode aplicar a Hydro-Ax e puxar o lustro para um brilho quase instantâneo. É rápido, fácil e protege todos os tipos de tinta, mesmo o primário, oferecendo ao seu automóvel a proteção dos polímeros HMP, o último avanço a nível das ceras de polímeros. O Hydro-Ax vem revolucionar a aplicação das ceras automóveis. Impossível? Veja, Hydro-Ax com polímeros de cadeia longa foi elaborado utilizando a mais avançada dinâmica de fluidos da era espacial. A água sai da sua mangueira de jardim para o difusor, que eleva a fórmula polimérica até ao fluxo de água, sendo assim propagada sobre a superfície do carro. À medida que a água passa, o Hydro-Ax adere instantaneamente, formando uma micropelícula de polímeros fácil de polir e que proporciona um escudo protetor de longa duração. Repare, à medida que aplica o Hydro-Ax com a mangueira, a água escorre e a cera fixa-se instantaneamente. Veja como a micropelícula é tão fácil de polir, deixando um brilho fantástico em todo o carro. Vidros, pneus e cromados brilham como novos. Protege todos os tipos de pintura e revestimentos. É fácil de polir a chapa, os emblemas e as barras de proteção. É proteção a 100%. Não se deixe enganar. A cera em espuma nunca se fixa realmente. Os profissionais são unânimes. Sem película branca, não há proteção. Todas as ceras de aplicação manual deixam manchas que podem danificar a pintura do seu carro. Mas com o Hydro-Ax não há problema. Nada de manchas. Hydro-Ax põe o seu automóvel como novo. Utilize-o na parte inferior da carroceria para proteger o seu carro do apodrecimento. Só o Hydro-Ax pode ser aplicado em menos de 40 segundos. O seu carro terá um escudo protetor de polímeros em menos de 5 minutos. Protege contra os piores inimigos ambientais. Outras ceras dizem aplicar-se em minutos. O que não lhe dizem é que podem ser mais de 60. As carrinhas, os jipes, os veículos recreativos e os barcos podem levar várias horas, mas não com o Hydro-Ax. Garantimos-lhe. E agora, receberá uma embalagem de Hydro-Ax, um difusor e um pulverizador por um preço incrível. Mas espere, ligue agora e receberá também o revolucionário protetor para vinis e pneus para um acabamento profissional. E ainda, o revolucionário tira-nódoas para eliminar do interior do seu carro mesmo as nódoas e as manchas mais difíceis. E quando fizer a sua encomenda, informe-se sobre o preço especial do fantástico detergente. Utilize-o quando o seu carro estiver realmente sujo. Lave o seu carro em apenas alguns segundos e a espuma desaparece de imediato. Depois, enquanto o carro ainda está molhado, aplique Hydro-Ax com a mangueira e em menos de 5 minutos terá um brilho impressionante. Não acredita? É garantido. Reparem tudo o que irá receber. Uma embalagem de Hydro-Ax, um difusor, um pulverizador, o revolucionário protetor de vinis e pneus, o tira-nódoas e detergente suficiente para lavar 18 carros. Tudo isto por um preço magnífico. E a todos aqueles que telefonarem nos próximos 30 minutos, iremos oferecer ainda outra embalagem de Hydro-Ax absolutamente grátis. É o dobro do produto. É verdade, o dobro de Hydro-Ax para o dobro das aplicações da mais avançada proteção automóvel da era espacial. Uma fantástica oferta para si, se encomendar já. Para encomendar o Hydro-Ax, ligue para o número do seu ecrã. Hydro-Ax é a mais avançada cera jamais inventada. E lembre-se de que não corre qualquer risco. Se não ficar inteiramente satisfeito, devolveremos o seu dinheiro. Lembre-se de que se ligar dentro dos próximos 30 minutos, irá receber uma embalagem de Hydro-Ax totalmente grátis. Não fique à espera. Encomende já. Os resultados notam-se a partir do primeiro dia. O que fizeste aos teus dentes? Estão ótimos.
Em 2 ou 3 dias notei uma diferença nos meus dentes. Os teus dentes não podem embranquecer tão depressa. Enganas-te. Eu pensava da mesma maneira, mas digo-te que estás enganado. Toda a gente tem 10, 15 minutos e o resultado obtido vale bem a pena. Neste momento a minha cara está muito mais brilhante. Não consegui imaginar a vida sem um sorriso. Nos próximos minutos, vai descobrir de que forma pessoas como você obtiveram espantosos sorrisos em apenas alguns dias, com o sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Hoje, juntem-se à supermodelo Kim Alexis, cujo sorriso belíssimo embelezou a capa de imensas revistas e também foi anfitriã do programa de televisão por ela apresentado, A Sua Mente e o Seu Corpo, enquanto exploramos uma revolucionária descoberta no branqueamento de dentes, o Rapid White. Vamos mostrar-vos como pode o Rapid White branquear os seus dentes sem afetar a sensibilidade dentária em apenas alguns dias em vez de meses. Pode aumentar a brancura dos seus dentes 4, 8 ou até 12 vezes. Não há pasta dentífrica, produtos de drogaria, aparelhos de dentista, nem sequer técnica de branqueamento por laser tão eficaz quanto o Rapid White. Com o sistema de branqueamento de dentes Rapid White, que contém uma fórmula avançada de ação rápida, pode verificar por si próprio a mudança radical e rápida do seu sorriso. Com o Rapid White, os seus dentes ficam mais brancos a cada dia que passa. E agora, para nos apresentar esta descoberta tecnológica espantosa no branqueamento de dentes, Kim Alexis. É para mim um enorme prazer poder participar na divulgação desta espantosa descoberta para o branqueamento de dentes. Tive a sorte de ter uma dentição excelente, nunca tive uma cárie e nem precisei de tratamento dentário, como por exemplo coroas. Sei que o meu sucesso como modelo ao longo destes anos depende em grande parte do meu sorriso. Há estudos que provam que o facto de ter dentes brancos aumenta a nossa confiança em nós próprios e que sorrimos mais. Um belo sorriso é apreciado por toda a parte. No entanto, o envelhecimento, o café, a Coca-Cola, o chá e até determinado tipo de alimentos podem manchar os dentes. E se fumamos, nem é preciso mencionar que os nossos dentes poderiam estar mais brancos. Então, o que fazer? Se forem como eu, já tentaram todos os tipos de escovas e pastas dentífricas que apregoam o branqueamento dos dentes. Segundo a minha experiência, nenhuma dessas coisas funciona o suficiente para que se note a diferença. Então, o que é que funciona? Ao longo dos tempos, tem-se tentado vários métodos para embranquecer os dentes. O Dr. Harvey Silverman é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Rapid White. Ele é perito na área da estomatologia cosmética, dá conferências sobre as técnicas de branqueamento de dentes e é o fundador do Instituto de Estética Dentária. As pessoas vêm ao meu consultório para branquear os dentes por diversos motivos. O principal benefício do branqueamento é o aumento da confiança na nossa aparência e o facto de isso ter um impacto positivo em toda a nossa vida. Existem diversos métodos de branqueamento dos dentes. O primeiro é a colocação de capas que se colam aos dentes. É uma técnica que usamos durante anos com sucesso, mas é muito dispendiosa. Podemos também colocar polimentos de porcelana nos dentes. Mais uma vez, trata-se de uma excelente técnica, mas extremamente dispendiosa. O terceiro método são as técnicas de branqueamento usadas em consultório. É um método dispendioso, moroso e frequentemente aumenta a sensibilidade nos dentes. O último método consiste em fabricar nos consultórios aparelhos que o cliente leva para casa e onde coloca um gel, ajustando o molde aos dentes durante várias horas por dia e, por vezes, toda a noite. O problema, mais uma vez, prende-se com o facto de ser um método muito dispendioso e de provocar sensibilidade em algumas pessoas. Aquilo que mais aprecio no sistema de branqueamento de dentes Rapid White é o facto de ser mais rápido, mais fácil de utilizar, muito menos dispendioso e de eliminar progressivamente a sensibilidade dentária. Branquear os dentes com Rapid White é muito fácil. Existe um guia de tons de dentes igual ao que é usado nos dentistas para verificar os progressos feitos. Usando este guia, pode anotar qual é o tom atual dos seus dentes. Em primeiro lugar, aplica-se nos dentes a solução aceleradora Rapid White. Em seguida, coloca-se uma pequena quantidade de gel branqueador Rapid White nos reservatórios do aparelho superior e inferior. O gel é muito espesso, aderindo aos dentes para que haja um contacto e efeito branqueador máximo. Sentimos realmente a libertação de oxigênio para a remoção das manchas de dentes de cima e de baixo simultaneamente. A operação final é o polimento com a pasta dentífrica suave Rapid White. A cada dia que passa, notará que os seus dentes se tornam cada vez mais brancos à medida que as manchas de café, chá, alimentos, envelhecimento e tabaco desaparecem. O Rapid White deu aos meus pacientes o que eles sempre desejaram: dentes mais brancos, resultados mais rápidos com menos sensibilidade e mais confiança na aparência deles. Experimentei outros sistemas e após 1 ou 2 utilizações os meus dentes tornavam-se mais sensíveis. Fiquei entusiasmada quando experimentei o Rapid White pelo facto de não ter quaisquer problemas ao usá-lo. Os meus dentes não desenvolveram qualquer sensibilidade e após 2 ou 3 dias notei a diferença. Nos últimos 10 anos usei todos os produtos de branqueamento que foram colocados no mercado e nada resultou. Pensei que teria de ir colocar capas nos meus dentes para conseguir a brancura que realmente desejava. Falaram-me no Rapid White, decidi experimentá-lo e obtive resultados miraculosos com ele. Os outros branqueadores de dentes que experimentei eram fastidiosos porque era necessário muito tempo a aplicá-los e eu achava que dava muito trabalho colocá-los.
até que ouvi falar de Rapid White. É o sistema de branqueamento de dentes mais fácil que já usei. O Rapid White tornou os meus dentes mais brancos, com um aspecto mais jovem e mais felizes. Eu achava que os meus dentes não eram amarelos e comecei a usar o produto. Foi espantoso. Os meus dentes, de acordo com o guia, ficaram 10 vezes mais brancos e a diferença notou-se no curto período de tempo em que o usei. Agora, sempre que saio, é a primeira coisa que as pessoas notam. Sinto-me muito mais confiante. A minha cara está mais brilhante devido a este sorriso e eu sinto-me tão feliz, nem imagina. Podem ver os excelentes resultados que as pessoas estão a obter com o sistema Rapid White da Natural White. Os meus dentes e a minha aparência são importantes para mim e não vou confiar este sorriso a um produto qualquer. Não estaria aqui se não usasse o Rapid White e se não tivesse verificado quão rápido e facilmente eu tornei o meu sorriso mais branco. E agora aqui está a vossa possibilidade de encomendarem e experimentarem. Vão adorar ter os dentes mais brancos e brilhantes e um sorriso cintilante. Quando voltarmos, vamos descobrir porque pensa este cirurgião plástico que um belo sorriso é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer em termos de embelezamento. Observem um método dispendioso de alta tecnologia que usa o calor de um laser para branqueamento de dentes e testemunhem a prova cabal de que o Rapid White pode funcionar no vosso caso. Fiquem connosco para obter um belo sorriso. Você ainda escova e usa o fio dental de forma errada? Quando encomendar o seu Rapid White, peça informações sobre a escova de dentes M-Joy. Só a escova de dentes de dupla ação da M-Joy contém a cabeça giratória com 4 escovas flexíveis. Vejam como abrem e fecham a 50 varrimentos por segundo, transformando os movimentos de trás para a frente em movimentos circulares recomendados pelos dentistas. A M-Joy altera radicalmente a forma como tem escovado os dentes, passando a escová-los de forma correta, ajudando a evitar as cáries, doenças nas gengivas e o mau hálito. Retire a cabeça da escova e poderá usar o fio dental vibratório que vem com a escova para estimular as gengivas e para cobrir as zonas difíceis de atingir com a escova. Telefone já para encomendar o sistema de dupla ação M-Joy, com uma cabeça extra, manípulo para fio dental descartável e 5 aparelhos de substituição do fio dental, além de um útil receptáculo para guardar o seu M-Joy. Tudo a um preço incrível. O M-Joy portátil e pouco dispendioso dar-lhe o sorriso belo e cintilante que sempre desejou ter. Não há nada que melhore mais o seu aspecto ou que o torne mais atraente que um sorriso branco e sensual. Não há pasta de dentes, produto de drogaria, aparelho de dentista ou mesmo técnica de laser para branqueamento de dentes que funcione tão bem quanto o Rapid White. As pessoas notaram os resultados, vêm ter comigo na mercearia, no centro comercial ou no trabalho e perguntam-me como consegui ficar com os dentes tão brancos. Nessa altura falo-lhes do Rapid White. Não tenho elogios suficientes para este produto. É ótimo que alguém pense em nós, é realmente fantástico. É realmente fantástico. O Rapid White foi tão fácil de usar, faz todos os passos do tratamento. Coloca a maquilhagem, toma um duche, retira o produto e estou pronta para sair. Toda a gente em 10 ou 15 minutos e pelos resultados obtidos vale mesmo a pena. O Rapid White é o resultado de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento da empresa líder de mercado no branqueamento de dentes Natural White Laboratories. Esta descoberta branqueia os dentes tão rapidamente que você verá resultados após alguns dias de utilização em vez de esperar meses, e o Rapid White é tão fácil de usar. O guia de tons Rapid White permite-lhe determinar a cor inicial dos seus dentes. Em primeiro lugar, aplica-se nos dentes a solução aceleradora Rapid White. Em seguida, aplica-se uma pequena quantidade de gel branqueador Rapid White, que é colocada no reservatório do aparelho dentário superior e inferior. Não são necessárias técnicas de mastigação complicadas, nem aparelhos dentários dispendiosos. O confortável aparelho duplo contém uma nova fórmula de ação rápida para branquear os dentes de cima e de baixo ao mesmo tempo. O processo termina com a pasta de dentes suave de manutenção Rapid White. Com Rapid White, você verá os seus dentes cada vez mais brancos, a cada dia que passa. Vi pacientes melhorarem o tom dos dentes 4, 6 e até 12 vezes com o sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Na verdade, vi pacientes mudarem 7 vezes de tom em 7 dias. Em 15 anos de profissão como dentista, nunca vi uma atuação tão rápida como o Rapid White. Os sistemas de consultório podem provocar sensibilidade excessiva nos dentes e são muito dispendiosos. O branqueamento de dentes através da técnica de laser pode custar mais de 150 mil escudos, branqueando os dentes entre 3 e 5 tons apenas. Contudo, o sistema de branqueamento de dentes Rapid White, com a sua fórmula rápida avançada de ação, pode branquear os dentes entre 4, 6 e até 12 tons. Encomenda agora esta revolucionária descoberta no branqueamento de dentes. Telefone já para receber sem custos adicionais um segundo tubo de gel, um segundo aparelho duplo e ainda esta fantástica escova de dentes Rapid White com um aparelho para fio dental.
Não há nada que melhore mais o nosso aspecto, que nos torne mais sensuais e mais atraentes que um belo sorriso. Não descure a única coisa que pode fazer uma diferença significativa no seu bom aspecto. Para obter o sorriso que sempre desejou, telefone agora e encomende já o seu sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Olá, chamo-me Kim Alexis e hoje estamos a descobrir como é fácil ter dentes brancos e brilhantes com o sistema de branqueamento de dentes Rapid White da Natural White. O segredo do branqueamento incrivelmente rápido da Rapid White é a sua fórmula revolucionária. É tão eficaz que pode branquear os seus dentes em 3, 5, 7 tons e até mais, sem que com isso adquira sensibilidade dentária. Quando os seus dentes estão no auge da brancura, você sorri mais e quanto mais sorri, melhor se sente. De facto, os estudos revelam que sorrir mais reduz a tensão e mantém-nos mais saudáveis. Pode ter ouvido falar de um método de alta tecnologia para branqueamento de dentes, o branqueamento através de laser. Mas será que este método dispendioso funciona tão bem quanto o Rapid White? O Dr. Bob Wolf foi pioneiro de muitas técnicas e procedimentos dentários. Ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Rapid White e é avaliador de produtos dentários para organizações de desenvolvimento e pesquisa na área dentária. Se alguém vem ter comigo para fazer branqueamento de dentes, o primeiro passo é detectar qual é o tom inicial dos dentes. Eu usaria um guia de tons profissional, como o que vem aqui, e que é usado por todos os dentistas do mundo. A técnica de branqueamento através de laser funciona. Anuncia-se uma melhoria entre 3 e 5 tons. Uma vez que se trata de um laser, deverão ser tomadas algumas precauções. Em primeiro lugar, é preciso proteger o tecido das gengivas com uma substância do género da cera. Em segundo lugar, coloca-se uma chapa na cara para proteger a mesma e os lábios. Em terceiro lugar, é preciso ser um técnico muito habilitado para levar a cabo o processo. E em quarto lugar, é preciso que o paciente fique sentado na cadeira de dentista durante 3 a 4 horas. Contudo, uma das principais desvantagens é o preço. O preço médio do branqueamento através de laser nos Estados Unidos anda entre os 18 mil escudos e os 22.500 escudos por cada dente, o que quer dizer que uma pessoa gastará entre 150 e 200 mil escudos para levar a cabo esse branqueamento. O que o Rapid White tem de agradável é o facto de cada kit conter um guia de tons idêntico ao sistema usado nos consultórios. Assim, agora o que você pode fazer em casa é a mesma coisa que fazemos no consultório e consiste em avaliar qual o tom inicial e, à medida que os seus dentes se tornam mais brancos e mais brilhantes em cada dia que usa o sistema Rapid White, poderá verificar o número de tons mais brancos conseguidos nos seus dentes. Para verificar os resultados, usa um aparelho de alta precisão de nome espectrofotómetro. Com o Rapid White parámos-nos com resultados fenomenais. Vi melhoramentos na ordem dos 7, 8, 9 e até 12 tons num período muito curto e com muito menos custos comparativamente à técnica de laser. O sistema Rapid White é imbatível. Eu próprio uso o Rapid White e estou muito feliz com os resultados obtidos. Não há qualquer dúvida de que a técnica de branqueamento através de laser funciona, mas tendo em conta o desconfortável processo e o elevado preço, acho que essa técnica não me serve. Durante os tempos de liceu sempre disseram que tinha o melhor sorriso da escola. Mas à medida que envelhecemos, os nossos dentes vão se tornando cada vez mais amarelos. Eu tinha planeado ir ao dentista, comprar o kit e mandar fazer moldes, mas não tenho tido dinheiro disponível para isso. Então ouvi falar do Rapid White. Comecei a usar os produtos deles, tive resultados maravilhosos. E ao fim de uma semana, uma pessoa fica encantada. Usei todos os produtos para branquear dentes que existem no mercado e nenhum deles funcionou. Há 6 meses, quando fui falar com a minha dentista, disse-lhe que queria branquear os dentes e ela disse-me que o branqueamento não funcionaria no meu tipo e tons de dentes. Agora, depois de ter usado o Rapid White, estou ansiosa por mostrar-lhe a brancura dos meus dentes. Funciona. Eu fumo há 13 anos.
O meu dentista é também meu amigo e disse que os meus dentes poderiam estar muito mais brancos. Poderia branqueá-los e isso custar-me cerca de 72 mil escudos. Ele disse que iria fazer-me isso por metade do preço e eu pensei que era um bom negócio, mas entretanto ouvi falar do Rapid White. Estou muito impressionada, a sério. Acho que sorrir é importante e quando temos um sorriso luminoso as pessoas notam mais depressa e assim fazemos-nos mais felizes. Uma vez que uma das primeiras coisas que as pessoas notam é o sorriso, não fará sentido ter os dentes o mais brancos possível. O Dr. Marco Foglietti, um respeitado cirurgião plástico de Ohio, está de acordo. Os meus dentes ficaram manchados devido ao facto de beber muito café no período em que estudava medicina. Com 3, 4, 5 chávenas de café por dia, acabei por ficar com um tom amarelado, casca de ovo nos dentes. Nunca recomendaria qualquer procedimento médico ou cirurgia se não o considerasse seguro para a minha própria família. Tive a oportunidade de usar o Rapid White e devo dizer que após uma semana e meia, os médicos, os internos e os residentes vinham ter comigo e perguntavam o que eu tinha feito. Porque tinha os dentes tão bons. Na qualidade de cirurgião plástico, quando estou a rejuvenescer o rosto de uma pessoa, ou a imagem corporal, ou até modificar uma característica, acho que é importante ter um belo sorriso, visto que é a característica mais expressiva no rosto das pessoas. Reflete a autoconfiança e o caráter genuíno. Não recomendaria um produto no qual não acreditasse, ou que eu próprio não tivesse experimentado. E eu acredito no Rapid White. É agradável saber que um cirurgião plástico acredita que ter dentes mais brancos pode mudar o aspecto exterior global de uma pessoa. O Rapid White torna isso fácil e acessível. Este sistema certificado garante o branqueamento dos dentes superiores e inferiores ao mesmo tempo, sem grandes problemas, nem aparelhos caros. A fórmula de ação rápida diminui também o problema do aumento da sensibilidade dentária. Esta complicação tem sido o maior problema dos sistemas de branqueamento efetuados em consultório. Mas a fórmula do Rapid White, com pH equilibrado, eliminou quase por completo a tendência para o aumento da sensibilidade dentária. Ao mesmo tempo, acelera o processo de branqueamento de dentes, dando resultados espantosos que você também desejou que fossem rápidos. Veja a opinião de algumas pessoas. Até já! Você ainda escova e usa o fio dental de forma errada? Quando encomendar o seu Rapid White, peça informações sobre a escova de dentes M-Joy. Só a escova de dentes de dupla ação da M-Joy contém a cabeça giratória com 4 escovas flexíveis. Vejam como abrem e fecham a 50 varrimentos por segundo, transformando os movimentos de trás para a frente em movimentos circulares recomendados pelos dentistas. A M-Joy altera radicalmente a forma como tem escovado os dentes, passando a escová-los de forma correta, ajudando a evitar as cáries, doenças nas gengivas e o mau hálito. Retire a cabeça da escova e poderá usar o fio dental vibratório que vem com a escova para estimular as gengivas e para cobrir as zonas difíceis de atingir com a escova. Telefone já para encomendar o sistema de dupla ação M-Joy, com uma cabeça extra, manípulo para fio dental descartável e 5 aparelhos de substituição do fio dental, além de um útil receptáculo para guardar o seu M-Joy. Tudo a um preço incrível. O M-Joy portátil e pouco dispendioso dar-lhe ao sorriso belo e cintilante que sempre desejou ter. Não há nada que melhore mais o seu aspecto ou que o torne mais atraente que um sorriso branco e sensual. Não há pasta de dentes, produto de drogaria, aparelho de dentista ou mesmo técnica de laser para branqueamento de dentes que funcione tão bem quanto o Rapid White. Ninguém tem horários mais apertados que eu. Por vezes chego a casa às 4 da manhã e torno a sair às 6. Se eu posso branquear os dentes com Rapid White, qualquer pessoa pode fazê-lo. O que melhor ouvir relativamente ao Rapid White é que a facilidade de utilização é enorme e para ter este sorriso vale mesmo a pena. Tenho uma amiga há 3 anos que diz que eu ilumino uma sala quando entro com este sorriso. Isso faz-me sentir muito bem. Rapid White é o resultado de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento da empresa líder de mercado no branqueamento de dentes Natural White Laboratories. Esta descoberta branqueia os dentes tão rapidamente que você verá resultados após alguns dias de utilização em vez de esperar meses. E o Rapid White é tão fácil de usar. O guia de tons Rapid White permite-lhe determinar a cor inicial dos seus dentes. Em primeiro lugar, aplica-se nos dentes a solução aceleradora Rapid White. Em seguida, aplica-se uma pequena quantidade de gel branqueador Rapid White, que é colocada no reservatório do aparelho dentário superior e inferior. Não são necessárias técnicas de mastigação complicadas, nem aparelhos dentários dispendiosos. O confortável aparelho duplo contém uma nova fórmula de ação rápida para branquear os dentes de cima e de baixo ao mesmo tempo. O processo termina com a pasta de dentes suave de manutenção Rapid White. Com Rapid White, você verá os seus dentes cada vez mais brancos, a cada dia que passa.
Vi pacientes melhorarem o tom dos dentes 4, 6 e até 12 vezes com o sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Na verdade, vi pacientes mudarem 7 vezes de tom em 7 dias. Em 15 anos de profissão como dentista, nunca vi uma atuação tão rápida como o Rapid White. Os sistemas de consultório podem provocar sensibilidade excessiva nos dentes e são muito dispendiosos. O branqueamento de dentes através da técnica de laser pode custar mais de 150 mil escudos, branqueando os dentes entre 3 e 5 tons apenas. Contudo, o sistema de branqueamento de dentes Rapid White, com a sua fórmula rápida avançada de ação, pode branquear os dentes entre 4, 6 e até 12 tons. Encomenda agora esta revolucionária descoberta no branqueamento de dentes. Telefone já para receber sem custos adicionais um segundo tubo de gel, um segundo aparelho duplo e ainda esta fantástica escova de dentes Rapid White com um aparelho para fio dental. Não há nada que melhore mais o nosso aspecto, que nos torne mais sensuais e mais atraentes que um belo sorriso. Não descure a única coisa que pode fazer uma diferença significativa no seu bom aspecto. Para obter o sorriso que sempre desejou, telefone agora e encomende já o seu sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Todos nós escovamos os dentes, certo? E quase todas as pastas de dentes anunciam que nos deixam os dentes brancos e brilhantes. Se isso é verdade, por que é que não temos todos dentes brancos e brilhantes? A verdade é que, apesar das pastas de dentes serem eficazes na remoção de alimentos dos dentes, não conseguem remover as manchas tão eficazmente quanto o sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Muitos dos meus pacientes experimentaram uma grande variedade de pastas dentífricas branqueadoras à venda nas lojas, mas ficaram desiludidos. Não obtiveram um efeito de branqueamento. Por outro lado, o sistema Rapid White usa um aparelho duplo que permite que o gel branqueador esteja em contacto com os dentes durante um período suficiente para criar o efeito de branqueamento desejado. Ouvimos alegações sobre as pastas dentífricas branqueadoras que dizem que podem branquear os dentes num ou 2 tons. Por outro lado, o sistema Rapid White pode branquear os dentes entre os 10 e os 12 tons. É, portanto, uma diferença significativa. Eu usei vários produtos diferentes para tentar branquear os dentes e nada parecia resultar. Desde que uso o sistema Rapid White, notei os resultados imediatamente. As pessoas vêm ter comigo e perguntam o que eu fiz aos meus dentes e eu respondo que o Rapid White funciona realmente. Experimentei muitos produtos para branquear os meus dentes, mas nada deu resultado, até que experimentei o Rapid White. É mesmo rápido. Toda a gente notou, mas houve um homem especial, um homem que eu não via há muito tempo, e que me disse que eu tinha um excelente aspecto e que os meus dentes estavam mesmo brilhantes. Acabei por desvendar o meu segredo, o Rapid White, e acho que muito em breve vocês vão ter mais um cliente. Experimentei muitos sistemas de branqueamento e cada vez que os fazia, os meus dentes tornavam-se mais sensíveis. Fiquei muito entusiasmada quando experimentei o Rapid White. Os meus dentes não tiveram aumento de sensibilidade e ao fim de 2 ou 3 dias notei uma diferença nos meus dentes. Os outros branqueadores de dentes que experimentei eram amassadores, porque era necessário um empenho de 2 horas e eu achava que isso dava muito trabalho. Até que ouvi falar do Rapid White. É o sistema de branqueamento de dentes mais fácil que usei. O Rapid White tornou os meus dentes mais brancos, mais jovens e mais felizes. Eu achava que os meus dentes não eram amarelos e comecei a usar o produto. Foi espantoso. Os meus dentes, de acordo com o guia, ficaram 10 vezes mais brancos e a diferença foi no curto período de tempo em que o usei. Agora, sempre que saio, é a primeira coisa que as pessoas notam. Sinto-me muito mais confiante. A minha cara está mais brilhante devido a este sorriso e eu sinto-me tão feliz, nem imagina. Experimentei outros branqueadores de dentes e, francamente, os resultados que obtive foram nulos relativamente ao Rapid White, que é fácil e rápido. Os meus dentes ficaram muito mais brancos. Estou extasiada. O que me agrada no sistema Rapid White é o facto de ser muito fácil de usar. Em primeiro lugar, aplica-se a solução aceleradora Rapid White nos dentes. Coloca-se uma pequena quantidade de gel branqueador Rapid White no reservatório duplo do aparelho próprio.
O confortável aparelho permite uma ação rápida do gel que atua tanto nos dentes de cima como nos de baixo. Após um período de 10 minutos, retira-se o gel com uma escova e, quando sorrir, o seu sorriso estará mais branco. Você estará com excelente aspecto. Como pode ver pelas minhas fotografias de antes e depois, eu obtive excelentes resultados e você também os obterá. Não tenho elogios suficientes para este produto. É ótimo que alguém pense em nós. É realmente fantástico. É realmente fantástico. O meu tio é dentista e quando fui limpar os dentes, pedi-lhe para branquear os dentes. Ele disse que me daria isso de presente de casamento e neste momento estou como quero. Depois de ter usado o Rapid White, tenho uma consulta com ele na próxima semana para limpar os dentes e estou ansiosa por mostrar-lhe a brancura dos meus dentes. As pessoas notaram os resultados, vêm ter comigo na mercearia, no centro comercial ou no trabalho e perguntam-me como consegui ficar com os dentes tão brancos. Nessa altura falo-lhes do Rapid White. O que mais apreciei no Rapid White foi o facto de em 3 ou 4 dias ter notado uma diferença no branqueamento dos meus dentes. E isso fez com que sorrisse muito mais. Sempre reparei que as pessoas da televisão ou do cinema têm os dentes lindíssimos e muito brancos. Enfim, perfeitos. Nunca senti isso relativamente aos meus dentes. Costumo fazer meios sorrisos, quer dizer, nunca sorriu completamente. Mas desde que uso o Rapid White tenho sorrido muito mais. De facto, sempre quis sorrir muito mais. É espantoso. Neste momento não tenho qualquer problema em sorrir, em mostrar os meus dentes. Adoro. Gosto muito. Tenho algumas dúvidas porque os meus dentes não são certinhos. Achei que pelo facto de não serem direitinhos, não deveria desejar tê-los mais brancos e estava enganada. Seja qual for o seu tipo de dentição, os dentes brancos são maravilhosos. Estou extasiada. Os meus dentes estão brancos, estou feliz, o meu sorriso é fantástico e sinto muito melhor comigo mesma. Eu usei o acessível sistema Rapid White e sei que funciona. E, é claro, há pessoas como você que experimentaram o brilhante resultado que o Rapid White tem. Notará os resultados no primeiro dia. O que fez ao seu sorriso? Que dentes ótimos! Em 2 ou 3 dias notei uma diferença nos meus dentes. Os teus dentes não podem ficar assim tão brancos tão depressa. Ora, estás enganado. Eu pensava como tu e vejo que não tens razão. Toda a gente tem 10 ou 15 minutos e, pelos resultados que se obtêm, vale mesmo a pena. A minha cara está muito mais radiante. Não consegui imaginar a vida sem um belo sorriso. Você ainda escova e usa o fio dental de forma errada? Quando encomendar o seu Rapid White, peça informações sobre a escova de dentes M-Joy. Só a escova de dentes de dupla ação da M-Joy contém a cabeça giratória com 4 escovas flexíveis. Vejam como abrem e fecham a 50 varrimentos por segundo, transformando os movimentos de trás para a frente em movimentos circulares recomendados pelos dentistas. A M-Joy altera radicalmente a forma como tem escovado os dentes, passando a escová-los de forma correta, ajudando a evitar as cáries, doenças nas gengivas e o mau hálito. Retire a cabeça da escova e poderá usar o fio dental vibratório que vem com a escova para estimular as gengivas e para cobrir as zonas difíceis de atingir com a escova. Telefone já para encomendar o sistema de dupla ação M-Joy, com uma cabeça extra, manípulo para fio dental descartável e 5 aparelhos de substituição do fio dental, além de um útil receptáculo para guardar o seu M-Joy. Tudo a um preço incrível. O M-Joy portátil e pouco dispendioso dar-lhe o sorriso belo e cintilante que sempre desejou ter. O sistema Rapid White é tão fácil de usar. Esta fórmula age tão rapidamente que pode ver os resultados em apenas alguns dias. Vi pacientes melhorarem o tom dos dentes 4, 6 e até 12 vezes com o sistema de branqueamento de dentes Rapid White. Na verdade, vi pacientes mudarem 7 vezes de tom em 7 dias. Em 15 anos de profissão como dentista, nunca vi uma atuação tão rápida como o Rapid White. Os sistemas de consultório podem provocar sensibilidade excessiva nos dentes e são muito dispendiosos. Contudo, o sistema de branqueamento de dentes Rapid White, com a sua fórmula rápida avançada de ação, pode branquear os dentes entre 4, 6 e até 12 tons. Encomenda agora esta revolucionária descoberta no branqueamento de dentes. Telefone já para receber sem custos adicionais um segundo tubo de gel, um segundo aparelho duplo e ainda esta fantástica escova de dentes Rapid White com um aparelho para fio dental. Não há nada que melhore mais o nosso aspecto que nos torne mais sensuais e mais atraentes que um belo sorriso. Não descure a única coisa que pode fazer uma diferença significativa no seu bom aspecto. Para obter o sorriso que sempre desejou, telefone agora e encomende já o seu sistema de branqueamento de dentes Rapid White.
Eu não acredito que a minha pele esteja tão suave. As rugas aqui à volta dos olhos desapareceram. E eu nem acredito que isto dê resultado tão depressa. É mesmo espantoso. É incrível. Resulta mesmo. Os meus olhos. Não imaginava que fosse tão rápido. Estou impressionada. Olhem só para isto. O vinco na testa desapareceu. Eu nem acredito. Pensava que ia ficar com este vinco para sempre. Só nos minutos pareço muito mais nova. E é isso mesmo que eu quero, parecer mais nova, não acham? Já a seguir, nas Amazing Discoveries, vamos revelar-lhe a novidade mais excitante de Hollywood, que está realmente a fazer as pessoas parecerem 10 ou até mesmo 15 anos mais novas. Esqueça aqueles cremes faciais fora de moda. Será que a cirurgia plástica dispendiosa e dolorosa vai ser ultrapassada? Prepare-se para descobrir o último grito de Hollywood. As celebridades e os conhecedores revelam o seu segredo mais bem guardado para parecerem jovens e fascinantes. E agora o anfitrião das Amazing Discoveries, Mike Levy. Bem-vindos ao nosso programa. Já alguma vez se perguntaram como, ano após ano, aquelas celebridades de Hollywood, da televisão e do cinema se mantêm tão jovens e fascinantes, enquanto as pessoas à nossa volta parecem